Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje a nossa aula vai ser o tratamento da SARA. Eu até tinha colocado o título lá, ventilação na SARA, mas vai ser parte da aula de hoje. Quem vai falar para a gente é o Dr. Juarez, médico intensivista horizontal lá do nosso Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e preceptor desses meninos nossos aí. Ô, Jura, obrigado pela aula aí, boa aula para nós, tá? Um abraço. Ok, obrigado, boa noite a todos. Continuando aí a aula do Bruninho, né, que falou sobre fisiopatologia da SARA, né? E essa aula foi uma das primeiras aulas que a gente deu lá no início da residência, né? Quando era só a Ana Paula, né? E na época a gente ainda não sabia gravar, fazer as coisas, então acabou que essa aula se perdeu e acabou que é um tema relevante, né? Frequente na terapia intensiva, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que saber tratar bem, né? Depende de uma interação, uma simbiose aí entre o médico horizontal, o plantonista, equipe multidisciplinar, né? Eu acho que cabe ao intensivista, lógico, deter um conhecimento mais abrangente da parte de mecânica ventilatória, da parte de fisiopatologia, né? Mas ter uma interação cinética com a fisioterapia, com a enfermagem, com os técnicos, né? Porque o posicionamento, a higiene de circuito, a monitorização contínua e diuturna, né, da ventilação mecânica vão fazer toda a diferença, né? Então, eu acho que é uma doença que se trata em conjunto, né? A definição, né? Uma síndrome de desconforto respiratório agudo do adulto, né? É uma forma aguda, difusa, inflamatória de lesão pulmonar que está associada a uma variedade de etiologias, né? Reconhecer e tratar prontamente a SARA é fundamental para reduzir a mortalidade associada à doença. As causas, né? Como o Bruninho falou, as etiologias são várias, né? Desde de origem infecciosa, as aspirações broncopulmonares, né? De conteúdo gástrico, infecções por germes atípicos, pneumonias virais, né? A gente viveu isso aí na pele com a pandemia do Covid, trauma torácico ou de múltiplos órgãos, né? Injúrias pulmonares diretas, né? Contusões pulmonares, inalação de gases tóxicos, né? Na pancreatite, é uma causa bastante frequente também de SARA, ou seja, é uma doença de cunho inflamatório, né? Com repercussão sistêmica, seja o pulmão o foco inicial, ou seja, o pulmão um órgão secundário acometido. O diagnóstico. Os sintomas respiratórios devem ter começado dentro de uma semana após um insulto clínico conhecido, ou o paciente deve apresentar sintomas novos ou agravados durante a semana anterior. O raio-x desse paciente, né, como a gente pode ver na imagem, apresenta opacidades bilaterais, essas têm que estar presentes na radiografia, e essas opacidades não devem ser totalmente explicadas por derrame pleural, colapso lobar, colapso pulmonar ou nódulos pulmonares, né? Ou seja, a gente tem que perseguir um diagnóstico diferente de atelectasia, de edema pulmonar, né, de congestão, né? Então, estudar esse pulmão, estudar esse coração, né? Porque muda o tratamento, né? Deve estar presente um comprometimento moderado, a grave da oxigenação do paciente, né? Definido pelo índice de oxigenação, né? Que se dá pelo cálculo da pressão arterial de oxigênio e subtrai, dividida, né? Da fração inalada de oxigênio, né? E isso, quando é menor que 300, como a gente viu lá na aula do Bruno, já caracteriza uma hipoxemia, né? E um quadro de SARA. Esse quadro aqui expressa muito bem como que a gente vai progredindo, né? No tratamento da SARA, né? Uma vez que o paciente entra em ventilação mecânica, né? E após os ajustes iniciais, esse paciente se mostra hipoxêmico,
e com todas aquelas características diagnósticas que eu citei anteriormente, a gente vai progredindo, né, nas intervenções, né? Inicialmente, a gente seta o ventilador nos parâmetros mínimos, né, no paciente entubado, uma PIP maior que 5, tento dar um volume para o peso corporal estimado de 6, respeitando um platô inferior a 30, e conforme essa hipoxemia persiste, né, as intervenções vão avançando. Eu começo a ajustar PIP para cima, tentando buscar uma otimização da oxigenação. Uma vez que isso se torna falho, né, esse índice começa a cair mais, abaixo de 150, eu já começo bloqueio neuromuscular, manobras de prona, e atualmente, né, já é de uso disseminado em alguns serviços, né, a gente, em casos refratários, né, de emergência, risco iminente de morte, a gente hoje tem a ECMO, né, tem filtros de diálise contínua que hoje conseguem fazer extração de CO2, tem óxido nítrico, tem manobras de resgate que a gente pode lançar a mão. O tratamento da SARA, né, consiste basicamente no tratamento da causa de base, né, eu tenho que resolver a doença que levou o paciente a entrar em quadro de SARA, antibiótico terapia quando de origem infecciosa, e tentar prevenir ao máximo as complicações relacionadas ao tratamento, né? É uma ventilação agressiva, é um paciente que muitas vezes vai estar polo-invadido, recebendo vários suportes artificiais, né? Além da ventilação, pode estar em diálise, né? Antibiótico de amplo espectro, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. O tratamento ventilatório, né? O modo ventilatório é indiferente, né? Não tem superioridade entre eu ventilar o paciente em PVC ou em volume, né? O volume corrente inicial pretendido é de 6 ml por quilo de peso corpóreo predito, né? Então, por meio de cálculo de estimativas, né? Pela altura a gente consegue estimar o peso ideal desse paciente, né? Essa densitometria corporal que a gente vê aqui à direita, né? Expressa muito bem isso, né? Eu posso ter um paciente de 180 quilos, mas que a densidade do tórax, né, o tamanho do pulmão dele, é equivalente ao tamanho do preso ideal, né, pela altura dele. Né? Então, a despeito do peso corpóreo, né, eu tenho que ventilar esse pulmão pelo peso ideal dele, né, sob risco de levar a barotrauma. Né? Respeitando pressão de platô igual ou inferior a 30, um FO2 suficiente para manter uma saturação em torno de 88 a 90, e a PIP deve ser mantida mais alta. Isso a gente vai fazer algumas observações lá na frente. O drive pressure é menor que 15, né? Isso aí são os preceitos da ventilação protetora. Tratamento adjuvante, né? Além da ventilação protetora, né? A prona, nos casos graves, tentar balanço físico negativo após a fase de ressuscitação ter passado, né? Sedação na menor dose possível para conforto do paciente, né, quando permitir, logicamente, quando a gente, né, vai caminhando aí naqueles degraus ali de intervenções, a gente acaba aprofundando a sedação, o uso de corticoide quando indicado e o bloqueio neuromuscular quando indicado. Então, o tratamento da SARA é complexo e ele segue uma ordem lógica de avanço das nossas intervenções. Por isso, a vigilância constante e recorrente desses pacientes. Uma ventilação pode piorar de forma abrupta em horas, e a gente tem que estar lá do lado do paciente para saber interpretar as mudanças e tentar ajudar da medida que ele for necessitando. Quando tudo isso não dá certo, né, como eu falei, existem as terapias de resgate, né, o recrutamento alveolar, que hoje praticamente, né, vem caindo em desuso, o óxido nítrico inalatório, que tem suas indicações, né, e a ECMO, né, que hoje também está se tornando terapia difundida aí, né, vários serviços já oferecendo, principalmente após a pandemia de Covid. Quando a gente pensa em ventilação protetora, uma coisa que a gente tem que pensar é que a gente está tentando ao máximo reduzir a lesão causada pela própria ventilação mecânica no pulmão, né? E esse estudo em cobaias aí, de 1974, o que ele mostrou para a gente? Tem 3 pulmõezinhos aqui, né? Opa. E você vê que o primeiro pulmãozinho ele foi ventilado com a PIP de 0, com a PINS de 14. Então, o delta de pressão dele aqui
era baixo, né? O segundo pulmão já foi ventilado com uma PINS de 45 e uma PIP de 10, que estava dando um delta aqui de 35, né? Ou seja, você vê que esse pulmão, após, né, a necrópsia da cobaia, já era um pulmão mais engurgitado, mais edemaciado, né? Ele aumentou de tamanho, né? E o último pulmão foi ventilado com a PIP de 0 e uma PI de 45. Então, um delta muito grande, né? Isso aí levou a lesão por cisalhamento. Então, vocês veem que, numa lesão, é justamente esse delta, né, que a gente gera entre a PIP e a PINS. Então, ou seja, deltas muito grandes podem levar à lesão por cisalhamento ou à lesão induzida por ventilação mecânica. Então, esse estudo foi o primeiro a mostrar que a gente deve ter muito cuidado, né, com esses deltas de pressão, essas diferenças de pressão INS e ES, né, de PIP com PINS, né, porque leva a sobreextensão alveolar e leva a lesão. Então, esse esquema aqui mostra muito bem o que a gente busca na ventilação mecânica. Minimizar a lesão induzida pela ventilação, né, que no final das contas vai me levar a um baby lung, e otimizar, né, o esforço do paciente para evitar a PSAIL, né, que seria a lesão pulmonar induzida pelo próprio paciente. Quando o paciente está mal adaptado, está brigando com o ventilador, a pressão intraalveolar aumenta, e isso leva à sobreextensão alveolar, tanto quanto a sobreextensão da vilha por pressões muito altas, né? Então, isso aumenta a injúria direta no alvéolo, né? E piora muito o prognóstico do doente. Então, uma boa analgesia associada a um bom ajuste do ventilador, tentando melhorar ao máximo, né, as várias assincronias que os pacientes apresentam, né, tolerância a fluxo, PIP, duplo disparo, né, ou às vezes só mesmo uma analgesia mesmo, né. Então, a gente tem que estar atento nesse paciente, né, para evitar esses deltas de pressão muito abruptos, né, e reduzir ao máximo as lesões associadas à ventilação e as lesões auto-infligidas pelo paciente. Esse esquema aqui, eu acho que o áudio do Luiz está aberto e está entrando aqui o barulho do monitor. Como eu estava falando, raio-x de um paciente com SARA, essa tomografia, e a gente vê que a concentração do edema, da telectasia, é gravitacional, né? Então, ele vai todo para a região inferior do tórax, fazendo com que os alvéolos da parte posterior inferior fiquem mais colapsados, enquanto que os alvéolos da parte média apical ficam mais abertos. Então, em condições de colapsados, a região pulmão com variações nas pressões alveolares, isso aí vai levar, né, a shunt espaço morto, né, além de lesão pulmonar, né, induzida pela ventilação. Então, são pacientes que a gente chama de baby lung, por quê? Embora o pulmão seja muito grande, a área ventilada é muito pequenininha, né, então vira um pulmão de bebê, né. Esse esquema aqui é mais para a gente mostrar, né, lembrando aqui das zonas de West, onde na porção mais apical do pulmão, né, a gente tem uma perfusão maior do que, aliás, uma perfusão menor do que a área ventilada, então eu tenho uma relação VQ, né, ventilação-perfusão maior que 1. Eu tenho na porção média um equilíbrio entre a ventilação e a perfusão, e na porção inferior do pulmão, eu acabo perfundindo mais do que ventilando mais, perfundindo mais do que ventilando.
Então, essa relação na base é menor. Isso justifica a manobra de prona, né? Quando a gente prona, a gente recruta a zona 2 e 3, né, em detrimento da zona 1, que fica hiperventilada quando o paciente tem decúbito dorsal. Então, o racional da manobra de prona está muito relacionado a isso. Continuando aqui falando sobre ventilação protetora, né? Esse trabalho aqui do Amato, de 1999, foi o primeiro trabalho que mostrou que, respeitando-se, né, esses limites que a gente citou aqui, né, de volume corrente de 6, delta de platô menor que 30, né, a gente consegue manter o paciente com desfechos melhores, né, deu um desfecho de mortalidade bastante considerável, né. No trabalho dele, que é um trabalho pequeno, inicial, vocês veem que teve aqui uma diferença de quase 40% de mortalidade, né? Depois esse trabalho foi replicado no ArcSNet, né? E hoje é consagrado, né? O preceito de ventilação protetora, né? O driving pressure, né? Então, o driving pressure, né? Quando a gente faz uma pausa inspiratória com paciente de ventilação mecânica em modo controlado e de preferência entregue, né? A gente tira o componente elástico, né? Do alvéolo, e há uma homogeneização da pressão, e aquele platô, né, é ele que a gente vai usar para calcular o driving pressure. Então, o delta do platô sobre a PIP, né, nos estudos, né, retrospectivos, né, um compilado de estudos, eles viram que em torno de 15, né, havia um conglomerado de desfechos menores, né? Se a gente pegar essa linha de base aqui, né, a gente vê que por volta aqui de 15 de pressão abaixo, os desfechos foram melhores, né, em relação à mortalidade. Então, não existe, né, um estudo prospectivo de grande porte que comprove essa premissa, né? São estudos, foi um grande compilado retrospectivo que chegou a esse número arbitrário de 15, com base no desfecho de morte, né? Então, eles usaram, né, o ponto de corte ideal, que foi 15, vocês veem que abaixo de 15, né, os desfechos foram melhores, né? Mas pode ser que a melhor seja 10, né? Então, não existe um estudo de grande porte, né, prospectivo que corrobore com essa observação, né? Ela é basicamente em cima de estudos retrospectivos, né? Mas a gente entende que um delta de pressão abaixo de 15 é onde a gente encontra o melhor resultado. Então, aqui, vou falar agora sobre a posição prona, né, que a gente hoje usa de rotina, né. O primeiro estudo, né, que mostrou o benefício da prona foi o ProServa, né. Estudos anteriores não tinham conseguido mostrar melhoria no desfecho de mortalidade, e o que mudou no ProServa foram o tempo de prona e o grupo que foi incluído no estudo, né? Então, eles pronaram os pacientes por pelo menos 16 horas, né, na média, e os pacientes que foram incluídos no estudo, né, tinham um índice de oxigenação inferior a 150, né? Então, foram pacientes com perfil de hipoxemia mais grave, né? E ele mostrou, né, uma diferença de desfecho sobre o grupo supino bastante considerável, né? A indicação, né, são pacientes intubados com relação inferior a 150, com a PIP maior que 5 e um FO2 maior ou igual a 60, né? Contraindicações, né, algumas relativas, né? Arritmias não controladas, né? O paciente está lá fazendo ataque ventricular, FA com alta resposta com instabilidade, que você ainda não conseguiu resolver, logicamente com um paciente que você não vai pronar, né? Hipotensão grave, né? Não é porque o paciente está com NOR a 150 que eu não vou pronar o paciente, uma vez que eu estabilizei, monitorizei o paciente, né? E, né, mesmo com a base de aminas, né, não é uma contraindicação absoluta, né? A gente tem que ter essa observação. Eu já pronei doente com doses bastante elevadas de nora e obtive bons resultados em algumas vezes, né? Então, a gente não pode privar o paciente porque por um número arbitrário, né? A gente tem que ter a percepção se o paciente tolera a mobilização. Se ele tolerar, né, a gente mantém a manobra, né? A hipertensão intracraniana, né, uma contraindicação. Instabilidades da coluna vertebral, né, escoliose acentuada, aqueles vozinhos que já têm quilose vertebral, né,
a coluna totalmente arqueada, às vezes a gente não consegue fazer a prona, cifose acentuada, osteoporose avançada, né, risco de fraturas, né, hérnia de disco acentuada, é uma contraindicação relativa, né, instabilidade pélvica, né, grandes fraturas não estabilizadas, né, lesão de face anterior, né, ou seja, face, tórax e região ventral, né, se o paciente estiver ventrando, a gente às vezes não tem como pronar, né. Então, assim, existem contraindicações, mas nem todas são absolutas, né? A gente tem que estudar caso a caso. Uma questão que às vezes traz confusão, né? A gente inicia a prona, né? E às vezes a gente obtém índices sustentados acima de 150, e muitas vezes algumas pessoas param de pronar o doente, né? E lá no estudo, eu gosto de destacar isso aqui, né? Que está muito claro, né? Que o critério para parar o tratamento de prona foram a melhora do índice de oxigenação, né? Definido por um índice acima de 150, com a PIP menor ou igual a 10 e um FI menor igual a 60%, né? Então, se eu estou com a PIP elevada, né? E uma fração de oxigênio ainda alto, mantendo o índice acima de 150, esse paciente ainda é um paciente que tem indicação de ser pronado. A prona é uma manobra de recrutamento, né? Às vezes você prona o paciente, né? E você não vê aquela melhora instantânea, né? Geralmente eu espero 4 horas para fazer uma primeira gaso, 2 a 4 horas, né? E vou monitorizando, né? Se eu tiver um ganho da pressão arterial de O2 maior que 10, né? E uma melhora do índice acima de 20, né? Eu considero a prona como uma prona bem-sucedida. Ou, se eu não melhorar, né, a pressão arterial de oxigênio, mas eu melhorar a troca de CO2, essa prona também foi bem-sucedida, né? Porque uma vez que ocorre a homogeneização da pressão no pulmão, aquele baby lung, de certa forma, ele é desfeito, né? Áreas que, então, não eram ventiladas passam a ser ventiladas e perfundidas, então a gente vai ter um incremento, tanto na troca gasosa quanto na oxigenação, né? Então, a gente tem que saber o momento de indicar, mas a gente também tem que saber perseverar com a manobra, né? Até que seja vencido esses critérios. Em relação à escolha de PIP, né? Aquelas manobras de recrutamento alveolar, hoje caíram em desuso, assim, né? Não tem estudo que mostra melhora de desfecho, e alguns mostram até piora, né? Por lesão do parênquima pulmonar mesmo, né? E não é todo mundo hoje que sabe fazer um recrutamento, né? Então, o ARDSNet criou essa tabelinha de PIP com FO2, né? Que, a meu ver, ajuda, né? Logicamente que isso aqui é arbitrário, né? Você tem que estar à beira-leito, né? E o que eu aconselho é o seguinte, é usar a tabela, mas guiar pela complacência, né? Pelo drive pressure, né? Então, eu entendo que a melhor PIP, né? E isso aí a gente vê na literatura, é aquela PIP que me dá a melhor complacência, né? Com o melhor drive pressure, né? Eu vou tentar casar os dois dentro dessa tabela, né? Então, essa tabela, como é que você usa ela, né? Uma vez que você está com um paciente, né, em suspeita de SARA, você entuba o paciente e seta com o ventilador com a PIP de 10 na FI de 60, né? E observa a resposta, né? Se você atingir uma saturação em torno de 90 a 95, né? Você observa a drive pressure e a complacência. Se não estiver estourando uma drive pressure acima de 15, né? Ou uma complacência às vezes muito ruim, você pode caminhar à direita ou à esquerda, a depender da saturação, né? Se a saturação estiver abaixo de 90, eu caminho para a direita na tabela, né? Se essa saturação estiver acima de 95, eu vou caminhar para a esquerda, né? Então, eu começo com a PIP de 10 na FI de 60, eu posso tentar reduzir para 9, reduzir depois a FI para 50, ou eu, se precisar, eu aumento a FI para 70 e lá na frente eu vou aumentando, né?
Quando chega ali em 12, né, de PIP, né, aí o alvo fica em torno de 90 a 91 de saturação para mim fazer esse deslocamento lateral, né? Logicamente que eu vou estar observando o drive pressure do paciente, né? Às vezes ele vai tolerar um pouco mais de PIP, um pouco menos de PIP, né? Eu vou tentar chegar na PIP mais alta, que vai me dar uma complacência e um drive pressure melhor. Eu sempre calculo, fico ali 2 minutos do lado do paciente, faço uma pausa inspiratória, calculo e vou observando a resposta, né? Geralmente, o paciente que responde a PIP, ele não perde muito volume quando se aumenta, né? Às vezes ele até ganha. Então, a gente tem que estar ali do lado do paciente, né? Agora, falando sobre corticoide. Né? O corticoide, né, que mostrou a eficácia do corticoide, né, foi um trabalho relativamente grande, com 180 doentes em cada braço, e mostrou que não houve benefício, né, após 14 dias do diagnóstico, né, e indicou, inclusive, piora da evolução. Né? Então, hoje a gente tende a usar o corticoide na fase mais inflamatória da doença, que é até os 14 dias, né? Corticoide, para quem que eu vou indicar, né? Quando a SARA foi precipitada por um processo responsivo a esteroide, né? Por exemplo, a pneumonia eosinofílica, né? Aguda, a terapia com glicocorticoides sistêmicos deve ser administrada nesses casos, né? Também pode ser administrada em pacientes com SARA que tenham sepse refratária ou pneumonia adquirida na comunidade, se atender às indicações, né? Pacientes com SARA moderada a grave, que são relativamente precoces no curso da doença, que falharam com a terapia padrão, ou seja, eu otimizei PIP, pronei, balanço negativo, bloqueio neuromuscular, esse paciente não vem respondendo, eu estou interpretando que ele está fazendo uma fibrose, né? Dentro dos 14 dias iniciais, eu teria indicação, né, de dar corticoide para esse paciente também, né? Geralmente para pacientes que mantêm, né, relação inferior a 200, né? E volume corrente muito baixo, um pulmão que a gente fala um pulmão muito duro, né? Então, esses pacientes também mostraram benefício ao uso de corticoide. No COVID, né, esse slide aqui foi muito relevante na época do COVID, né, que a gente não tinha terapia nenhuma, né, e logo saiu esse trabalho aí da dexametasona, né, em pacientes hospitalizados em uso de oxigênio, né, que mostrou redução de morte em 28 dias. Para os pacientes que usavam oxigênio, a gente usava aquela dose arbitrária de 6 miligramas por dia, né. Chegaram a ter outros trabalhos, né, que não foram muito para frente, lá em São Paulo, né, o Córticos, né, que testou 20 miligramas, depois escalonava para 10 de dexa, um subgrupo lá de pacientes mais graves mostrou até um desfecho teoricamente melhor, mas o trabalho não teve potência, né, para sustentar essa teoria, né, e acabou que depois eles não foram muito adiante aí nos trials, né. O bloqueio neuromuscular, né? O bloqueio neuromuscular também é uma intervenção consagrada, né? A melhor droga é o cisatracúria, que mostrou melhor desfecho, né? Com melhores danos em termos de perda de força e polineuromiopatia, né? É uma droga de ação mais curta, né? Então ajuda também no desmame da droga. É uma droga mais cara, né? Todo serviço que tem, né? A gente geralmente usa rocurônio, né? Deve ser iniciado por paciente que mantém um índice inferior a 150. Eu digo que é uma droga pré-prona, né? Geralmente, quando o paciente vai mantendo hipoxêmico, que eu preciso controlar ele mais, né? Iniciar PIPs mais elevadas, a gente entra com bloqueio neuromuscular. Em 2 horas, a gente repete um agaso, se mantém, a gente já vai para a prona, né? Então, é uma intervenção que a gente tem que estar atento, né, e saber indicar, né? Se tiver o cisatracúrio, melhor, mas o rocurônio também é uma droga bastante satisfatória, né? Então, né, nesse trabalho aqui do CISA, né, mostrou aí melhora de mortalidade, né, bloqueio neuromuscular como um todo, né, mas no caso do cisatracúrio, né, tempo de hospitalização, tempo de CTI, né, foram superiores, né? O óxido nítrico, né, é uma droga também utilizada em vários serviços, né, é um gás que ele é incolor, inodoro, né, e altamente reativo, né,
facilmente difundível pela membrana alvéolo-capilar, tem uma meia-vida extremamente curta, né? A gente produz endogenamente o gás, né? O principal vasodilatador arterial, que nós produzimos endogenamente, né? Tem função de mediação inflamatória também, né? E a oferta exógena inalatória mantém as mesmas propriedades do gás endógeno, né? Um limitador que é uma droga de alto custo, né? O gás é muito caro, de forma segura, o ideal é que a gente tenha esse tipo de monitor, né? Que titula em tempo real quantas partes por milhão que a gente está ofertando para o paciente, né? Existem formas de calcular, né, a vazão, né, do gás sobre o volume do paciente, mas você tem que ventilar o paciente em volume controlado. É um cálculo realmente que varia muito, né? A ventilação não é constante, às vezes você modifica ao longo do plantão e aquilo ali pode se perder, né? Então, a forma mais segura é com o monitor, né? Ele tem ação direta na parede do endotélio do vaso, é um vasodilatador sistêmico. Tem um grande problema que ele pode se ligar de forma muito ávida, né, com a hemoglobina, gerando metahemoglobina, né? Isso aí é um problema, porque a metahemoglobina não absorve oxigênio, então ele pode levar em doses mais elevadas, né, até a hipoxemia também, né? Outra questão são distúrbios de coagulação que podem acontecer, né, pelo uso de óxido nítrico, e também falência renal, né? Aumenta muito a incidência de disfunção renal. Então, uma vez que a gente opta pela terapia, né, a gente tem que monitorizar o paciente, né? A questão teórica é que, vasodilatando, né, o sistema pulmonar com óxido nítrico, você poderia reduzir o espaço morto, né? Abrindo os vasos, né? E oxigenando, perfundindo áreas que antes estavam apenas oxigenadas, mas sem perfusão, né? Isso aí pode dar um incremento, né, na PaO2 aí em 55% a 60% das vezes, né? Reduz a queda da pressão de artéria pulmonar em torno de 5 milímetros, né? Aumenta a fração de ejeção do VD, reduz o volume diastólico do VD, mas sem um efeito vasodilatador sistêmico, que é bastante importante, né? Então, o paciente pode estar usando noradrenalina e recebendo óxido nítrico ali sem repercussão sistêmica importante. Os estudos, né? Por outro lado, né? Tem vários estudos, principalmente na área de anestesiologia, né? Que mostram o seguinte, que paciente ventilado em uso de óxido nítrico, né? Geralmente, com 3 a 4 dias de uso da droga, esse ganho na oxigenação que a gente tem inicialmente, ele vai sendo perdido, né? Por várias questões compensatórias do paciente, né? Você vai recrutando esse paciente ao mesmo tempo que você está ofertando gás, você vai melhorando a questão inflamatória, você vai dialisando, né? Vai formando metahemoglobina, né? Outras complicações essas, moral da história é que se você comparar os grupos com óxido nítrico e sem óxido nítrico, geralmente com 3 a 4 dias eles se equiparam, né? Sem melhora no desfecho de mortalidade, né? Então, quando a gente olha aqui, né, o gráfico diamante, né? A gente não vê benefício, né? Em tempos de internação, em mortalidade, né? Foi pior o desfecho na questão de disfunção renal, né? Como a gente vê aqui. Então, o que eles colocam é o seguinte, né? Que os efeitos benéficos do óxido nítrico, né, são modestos, são na melhor situação modestos, né? E que o custo, né, e o risco de lesão renal e complicações não justificaria o uso, né? Mas a gente, na nossa prática clínica, né, eu uso o óxido nítrico em alguns serviços, a gente vê um benefício ali, né, pelo menos nos traz, né, uma impressão, né, no monitor, nos exames, que melhora a oxigenação. Às vezes é uma forma da gente fazer uma ponte, né? Eu não sei se trata o paciente ou trata a nossa ansiedade, mas a literatura fala que não faz diferença, né? Mas varia de serviço a serviço, né? Alguns que têm maior disponibilidade vão usar mais, mas não está errado não usar, né? A literatura nos permite não usar.
Então, os riscos, né, igual eu falei, né, acima de 20 partes por milhão, né, a gente pode formar formas tóxicas, né, que fazem lesão direta do parênquima, né, podem levar a edema pulmonar, hemorragia alveolar, a metahemoglobinемia que pode acontecer, né, quando a gente usa concentrações acima de 40 partes por milhão, né, deve ser descontinuado caso a metahemoglobina ultrapasse 5%, né, a gente tem que estar fazendo uma monitorização frequente, né, diária da metahemoglobina, né, distúrbios de coagulação, que é bastante recorrente, a nefrotoxicidade, né, por lesão renal aguda, né, e o rebote do desmame, né, pelo aumento do shunt, uma hipoxemia abrupta que pode acontecer, às vezes, pelo aumento da pressão de artéria pulmonar, né. Então, uma vez que a gente usa, o desmame deve ser gradual. A ECMO, né, na época da Covid, né, a ECMO ganhou muita popularidade, né, começou a aparecer na televisão, teve o caso do Paulo Ricardo, né, que teve uma forma grave de Covid e acabou, né, indo para a ECMO, né. Eu acho que o manuseio das equipes de ECMO, né, se aprimorou bastante, né, com essa pandemia, tiveram muitos casos, né. Se a gente olha o subgrupo da SARA, até o advento do Covid, né, a gente conseguia, na maioria das vezes, tratar aí 95% dos casos sem necessidade desse tipo de recurso, né, e hoje, pela facilidade de acesso, né, aqueles 5% que sequer eram refratários, a gente consegue uma sobrevida aí de mais ou menos 60% para eles. Então, é uma terapia interessante, de alto custo, alta complexidade, né, pelo equipamento em si, mas o racional é bastante simples, né? Basicamente, né, existem duas modalidades, né? Aqui não está mostrando, mas isso aqui é uma modalidade veno-venosa, né? Onde eu dreno o sangue pela veia cava inferior, esse sangue passa na centrífuga magnética, uma bomba, né? Manda esse sangue para um filtro, né, que é capilarizado. Nesse filtro tem um fluxo constante de ar, né, que lava o CO2. Então eu controlo o fluxo desse ar que entra, que lava o filtro, né, pelo sweep. E tem um blender que me dá uma fração de oxigênio que vai passar entre os capilares e oxigenar o sangue, né? E isso aí vai jogar, né, na veia cava superior, próximo ao átrio, um sangue arterializado, né? Então eu jogo dentro do átrio um sangue arterializado que vai passar pelo pulmão e vai ganhar circulação sistêmica, né? Isso aí me dá tempo, né? Me ajuda a vencer um grande problema que é a retenção de CO2 grave que esses pacientes fazem e a hipoxemia refratária, né? Me permitem ventilar esse pulmão de uma forma protetora e passar pela cascata de inflamação até a gente conseguir lá na frente, né, desmamar do circuito e tentar progredir com esse paciente. Eu tive a oportunidade de ver vários casos que se beneficiaram disso aí durante o Covid, com a taxa de sucesso bastante expressiva. Existem estudos, né, que mostram desfechos favoráveis para o grupo de ECMO, né, que justificam a terapia, né, são as duas terapias que têm estudos que mostram alteração de mortalidade, a prona e o ECMO, né. Como eu falei, né, você pode posicionar as cânulas no modo VV, né, que seria drenando pelo sistema venoso e retornando ao sistema venoso, ou em casos que há falência de bomba, de ventrículo, né, no sistema veno arterial, que além de oxigenar o sangue venoso, eu jogo esse sangue arterializado dentro da artéria aorta, né, próximo, né, aqui a emergência da aorta descendente, e com isso eu consigo dar um suporte hemodinâmico para esse paciente, né. Isso é muito usado em pacientes que, né, em miocardites agudas, em sepsis, choque séptico grave, com disfunção aguda da função sistólica, né, pacientes pré-transplante cardíaco, ou às vezes até no pós-transplante, né? É um método mais complexo, né? Porque tem particularidades, né? Você oferta um suporte em contrafluxo ao coração, né? Então, isso aí pode sobredistender o ventrículo esquerdo, então tem que ter uma monitorização, uma equipe bastante afinada para fazer esse tipo de suporte. Diferente do veno venoso, que não interfere tanto na parte hemodinâmica, né? Então, basicamente, seria uma diálise respiratória, né? Que a gente consegue, o intensivista consegue entender e participar disso aí com bastante facilidade.
As indicações, né, da ECMO, né, seria ventilação mecânica com tempo inferior a 7 dias, né? Evita-se colocar um paciente já na fase de fibrose, né, em ECMO, né, pelos desfechos piores, mas não é uma contraindicação absoluta, lógico. Doença aguda potencialmente reversível, né? A ECMO é ponte, então tem que ser ponte para melhora, não pode ser ponte para o cemitério. Existem scores, né, que a gente usa, né, o Murray, Mark III, né, existem outros scores, né, na disfunção ventricular também, para a gente indicar a ECMO VA, né, não cabe aqui na discussão. A gente tem que observar uma relação PF menor que 80, com FO2 acima de 80% por pelo menos 3 horas consecutivas, né, ou seja, uma hipoxemia grave, ou uma acidose persistentemente alta, ou seja, CO2 acima de 70, né? Por período prolongado, levando a acidemia, né, onde a gente já não tolera mais, né, um pH abaixo de 7,2, né? Então, nesses casos, está indicado o suporte com a ECMO, né? Hoje, já está chegando, né, no Rio de Janeiro, a Rede D'Or já está usando, vai chegar em Belo Horizonte, pelo que eu estou vendo. A Fresenius tem uma máquina de diálise de hemodiafiltração, né, que é a Prisma, né, muitos já devem ter visto em outros serviços, e ela tem um filtro acessório, né, que você liga no sistema de diálise e esse filtro faz meio com a ECMO, né, que seria uma mini ECMO, né, para fazer só a lavagem do CO2 no circuito, né. Isso aí teria uma indicação, né, para pacientes que não estão hipoxêmicos graves, ou seja, que eles não precisam do suporte de oxigenação que a ECMO dá, mas que têm uma acidose respiratória persistentemente alta, que a gente às vezes não está conseguindo lidar só com a ventilação. Então, é paciente que já está em diálise, eu quero fazer uma ventilação um pouco mais protetora, às vezes a gente tem que sair um pouco da proteção para lavar CO2, e aí essa máquina entraria muito bem nisso, né? Eu conseguiria, às vezes, ali oxigenar o paciente em prona, mas ventilando ele com volume corrente mais baixo, porque o CO2 eu estou resolvendo numa diálise contínua, né? Então, isso aí é sensacional, né? E de custo inferior, infinitamente mais baixo que uma ECMO, né? Acho que uma ECMO hoje é R$120 mil, um circuito desse é 15 mil, né? Então, é bastante acessível, né? Então, ou seja, as tecnologias estão chegando, né, e o tratamento multissistêmico, né, e metabólico desses pacientes aí está evoluindo de forma bastante interessante. Contraindicações, né, da ECMO, né, ventilações em altas pressões por mais 7 dias, né, não adianta eu colocar a ECMO num paciente que já está com o pulmão perdido, né, uma fibrose já instalada, muito grave, que não tem perspectiva, né? Transplante pulmonar, infelizmente, não é realidade em Minas Gerais, né? O serviço que tentou foi descredenciado há pelo menos mais de 10 anos, pelo que eu sei. Acesso vascular limitado, né? Ou seja, eu tenho que ter pelo menos, né? A gente não tem no Brasil a cânula dupla, né? Que entra pela jugular superior somente, então a gente precisa de ter um acesso inferior e um acesso superior, né? Para fazer uma ECMO VV. Então, tem que ter perviedade de acesso, né? Paciente com baixa funcionalidade prévia, né? Então, justifica um suporte tão agressivo num idoso com limitação cognitiva ou funcional grave, né? Então, a gente tem que atentar a isso, né? Impossibilidade de anticoagulação, né? Porque o circuito ele tem que ter uma performance por alguns dias, né? E ele coagula, então o paciente tem que fazer acompanhamento frequente, né? Da coagulação, ele é anticoagulado com heparina, né? Então a gente tem que manter ele, né? Com um RNI em torno de 2, 2,5, se não me engano. Então a gente tem que estar sempre acompanhando a PTTA, perdão, né? Em torno de 2 vezes a 2,5 a referência, então a gente tem que estar sempre acompanhando com TCA, com exames, né? Idade acima de 65, né? Como eu falei, é relativa, né? Então a gente tem que estudar caso a caso, a funcionalidade, o status do paciente, mas também tem essa orientação, né? A ventilação, né, do paciente em ECMO, né? Geralmente a gente trabalha com pressão de pico de 25, PIPs de 10 a 15 para manter alvéolos abertos, né? Frequência respiratória de 10 e um FO2 de 30, né? Uma vez que eu tenho como prover oxigênio
pelo circuito, né? O objetivo é reduzir o strain, né? Com a VM ultraprotetora, com baixa frequência respiratória, ou seja, reduz o cisalhamento, né? Reduzir a atelectasia, né, mantendo a PIP, né? Esses pacientes, muitas vezes, às vezes, no contexto de melhora, são até estubados em ECMO, né? É uma possibilidade, né? Reduzir a atelectasia de reabsorção, então, mantendo a baixa de FO2, né? É importante. E evitar a hiperdistensão, né? A tensão, a pressão transpulmonar também, né? Então, a gente coloca o paciente com volumes correntes baixos, com frequências baixas, tentando manter um pulmão protegido e tentar, né, reduzir, né, aquela cascata de inflamação que a gente já sabe que o Bruninho explicou muito bem na outra aula, né? Então, aqui, né, na época do Covid, né, eu peguei esse gráfico lá do site da ELSO, né, que é a Sociedade Internacional de Suporte Extracorpóreo, né? E mostrou lá, né, que até aquela data lá, 5.400 pacientes, né, tinham sido ventilados em ECMO, né, com a mortalidade desse grupo aí de 49%, né, muito próxima do que a gente viu dos pacientes em ventilação mecânica, né. Então, daqueles 5% que a gente não conseguia tratar, né, 51% lograram êxito, né. Então, teve um impacto bastante interessante. Bom, era isso aí que eu tinha para falar com vocês, né? O tema é amplo, né? A discussão de ventilação mecânica eu sempre acho que é muito mais proveitosa à beira-leito, né? Eu acho que é um momento que a gente tem que aproveitar. Graças a Deus, o Metropolitano tem uma equipe multidisciplinar de fisioterapeutas excepcional. Não vou citar nomes aqui porque eu acabo sendo injusto, mas qualquer um dos horizontais que ficam lá, né, em qualquer turno, são muito capacitados, né, e entendem muito bem de mecânica ventilatória, de análise gráfica, né, eu acho que são competências que a gente tem que absorver para a gente, né, logicamente que a gente olha muito o sistema, né, o paciente do contexto multissistêmico, mas a gente tem que ter um entendimento que ventilação mecânica tem muito a ver com física, né? A gente está mexendo com distensão de material, com fluxo, com pressão, com resistência, né? Então, saber entender essa mecânica, né, faz com que sua prática seja muito melhor, seu desfecho vai ser muito melhor, né? Então, algumas coisas, né, algumas regras aqui são arbitrárias, mas conforme você vai lidando com o paciente, vai trabalhando, né, com esse perfil de paciente, você começa a ter mais sensibilidade no manejo da PIP, na escolha da PIP ideal, né? E às vezes você começa a individualizar, né? Eu falo que ventilação tem que ser individualizada, né? Nem todo paciente vai ventilar com PIP de 14. Teve muito paciente aí que a gente pronou com PIP de 8, com PIP de 10, respeitando a mecânica do pulmão daquele paciente. Foram pacientes que responderam, né? Então, a gente tem que saber individualizar o tratamento, entender, participar junto da equipe multi, né? Logicamente que a gente, enquanto horizontal, cabe a orientação e a indicação do tratamento, mas tem que ser compartilhado, né? A gente também tem que saber ouvir e entender, às vezes, as nossas limitações, tá bom? É isso aí, a gente vai se falando aí no dia a dia. E eu espero que eu não tenha ficado falando sozinho com a internet estragada aqui, ninguém tem escutado. Ficou Fluiu. não. A aula foi boa. Eu estou no computador da sala, meus meninos estão lá na sala, e eu fechei a porta, e tem hora que eu estava vendo aparecendo aqui que estava com sinal ruim. Alguém tem dúvida aí? Juarez, sabe que aquela parte que era a escala, que você falou que anda para a direita ou para a esquerda, que olha a PIP também? A porcentagem era o quê? Eu não consegui entender essa parte. Primeira parte, quando a gente está na PIP baixa, é de 91 a 95. Quando ela ultrapassa 12 de PIP F de 70, aí ela vai para 90 a 91 de saturação. Você tolera a saturação mais baixa. E aí você vai caminhando, né? E vai controlando
pela PIP, pelo drive pressure e pela complacência, né? Você vai vendo qual que você vai ter a maior complacência com a melhor PIP, né? Às vezes a melhor PIP, né? Eu sempre escolho a PIP mais alta que me dá melhor complacência, né? Então, se eu tenho lá uma complacência de 18 com a PIP de 10 e mantém 18 com a PIP de 12, né? Sem ter queda de volume, eu coloco uma PIP de 12. Às vezes vai ser uma PIP mais baixa, vai me dar 20. Eu vou para a PIP mais baixa. Eu sempre tento respeitar a drive pressure e complacência, né? Para a gente tentar manter esse pulmão protegido e mais aberto possível, né? Beleza, obrigada. Ainda bem que só tem especialista em ventilação aqui, ninguém tem dúvida. Nath já está formada. Isso aí, turma. A aula está no YouTube. Eu vou subir essa aula mais tarde. E eu acho que o mais importante de ventilação mecânica é a gente correr atrás, né? Tem vários cursos bons aí, tem do Rocali, tem que não são caros, que você consegue ver pela internet. Eles fazem, né, essa parte de gráfico, às vezes parece ser meio complicada, mas a beira-leito, a gente conversando, né, com a equipe multi, a fisioterapia estudou muito essa parte de biomecânica, né? Então eles têm alguns raciocínios que eles às vezes aplicam lá e a gente às vezes fica até meio perdido, né? Eles vão falando que está com complacência disso, pressão de pico, overshoot, não sei o quê, e às vezes a gente fica meio com cara de hora virgem lá na hora, né? Então, eu aprendi muita ventilação, na verdade, foi escutando as fisioterapeutas, né? Eu tive sorte de ter trabalho com a Luana tem mais de 5 anos, né? Aquela baixinha lá, tá de licença maternidade agora, mas sensacional, né? Betânia, então assim, ao longo do tempo fui conhecendo muita gente boa, Luana, né? Pessoal lá, o Juliano, né? São excelentes fisioterapeutas e eu acho que a gente, às vezes, parar, pedir para ir lá no ventilador, me mostra como é que monta o sistema, me explica esse gráfico aqui, por que você está ventilando com essa PIP, como é que você achou essa PIP, né? Às vezes, essa curiosidade diária e a beira-leito que a gente consegue aprender e, logicamente, né, buscar o livro mesmo para entender esses conceitos e isso aí depois fica natural, né? Você começa a raciocinar com a doença, né? E a mecânica que aquele paciente está te apresentando, né? E aí acho que seus resultados começam a ficar mais consistentes, né? Graças a Deus, durante o Covid, a gente teve um índice de sucesso até muito bom, comparando a mortalidade lá que a gente teve com outros serviços, né? Foi uma das menores de Belo Horizonte. Então, eu acho que muito por isso, né? Foi essa interação da equipe multi com os médicos, né? Os enfermeiros, né? E a gente conseguiu resultados bastante interessantes na época, né? E conseguimos até hoje, inclusive, né? Então, era isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixa eu ver o chat aqui, que eu não estou lendo o chat. Beleza. Qualquer coisa vocês precisarem, tá, gente? Eu estou à disposição, vou encerrar o link agora e vou subir a aula lá, tá bom? A gente vai se vendo lá no CTI, tá? Boa noite a todos aí.